Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o River Plate, 2-1 fora de casa. Grande vitória do Verdão. Gustavo Gomes e Vitor Roque fizeram os gols da partida. Vamos aí trazer o pós-jogo, vamos reagir aqui no nosso canal. Vamos reagir aí ao Benja, ao Alex Miller, que falaram aí após a partida da vitória do Palmeiras. Palmeiras encaminha aí a classificação para a semifinal. Antes de trazer o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto falando mais da partida. Fala aí, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha que jogo esse River Plate Palmeiras, hein? O Palmeiras podia ter decidido a classificação no primeiro tempo. Foi uma atuação assim espetacular. Parecia que o Palmeiras estava jogando no Allianz Parque. E estava 2-0, podia ter feito mais. Segundo tempo já foi diferente. O River Plate voltou bem melhor, jogou melhor, fez o gol, quase no finalzinho empata. O jogo a classificação está em aberta, mas gente, o time do Palmeiras é infinitamente, mas infinitamente melhor que o River Plate. Outra coisa, o Gustavo Gomes, sem dúvida alguma, entra como na lista como um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, disparado, meu. Que esse cara joga a raça à vontade. E o Everton, precisa parar com essas saídas de gol estranhas aí, hein? Essas saídas de gol aí, tu complica, mas o Palmeiras tem tudo para classificar na semana que vem. Depois que entrou o VAR, que a Argentina financeiramente quebrou, o Brasil tá melhor, acabou aquele bicho-papão de Libertadores. Tinha 1 milhão de pessoas no Monumental de Nunes e o Palmeiras nem aí, Mauro Betti. Nem aí, o Palmeiras é o melhor visitante da história da Libertadores, segue uma campanha impressionante com o Abel. O Abel tem uma derrota como visitante contra a equipe estrangeira na Libertadores. É um negócio impressionante o que é o Palmeiras e o que é o Palmeiras do Abel desde que ele chegou em novembro de 20. Naquele confronto da semifinal que a gente viu aqui na tela do SBT, em Avejaneira foi 3-0, aquele foi um sufoco desgraçado no Allianz Parque. O Palmeiras ainda não está classificado, mas já era favorito, ficou ainda mais pelo primeiro tempo brilhante. Sofreu no segundo tempo, normal. Anormal seria se não sofresse, mas o Palmeiras encaminhou a classificação para a semifinal. Ô, mano, que vitória sensacional do Palmeiras, uma vitória maiúscula. Por mais que alguns possam falar, mas esse gol no fim aí estragou tudo. Gente, pensando com a cabeça fria, pensando com a razão, se você falar antes do jogo, Palmeiras e River, vale vaga na semifinal da Libertadores, fora de casa, Monumental de Nunes lotado, 2-1 pro Palmeiras. Poxa, você não assina embaixo e vamos embora pro jogo da volta com essa vantagem? É claro que quando você tá vencendo por 2-0 e toma um gol no fim, tem aquele gostinho meio amargo, você não queria tomar o gol, óbvio. Mas pelo conjunto do que foi, o Palmeiras teve uma grande atuação. Não precisa falar do primeiro tempo, que foi, de novo, sensacional. E o segundo tempo muito parecido com o que o time fez contra o Internacional no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Deu aquela segurada, uma administrada, tentou escapar em alguns contra-ataques. O Vitor Roque, gente, Vitor Roque é impressionante, cara. Como diria um amigo meu, parece que ele tem 2 por mão. Mas ele corre muito, se esforça demais e tem muita qualidade. E essa dupla, e esse entrosamento com o Flaco Lopes, sensacional. O novo casal 20 do futebol. Palmeiras com esse resultado pode empatar na partida de volta no Allianz Parque. Uma grande vantagem, contanto que não entre em campo na semana que vem achando que já está classificado. Eu espero que o Abel passe para os novos jogadores aquilo que aconteceu em 2020, quando o Palmeiras tinha vencido por 3-0 no Monumental de Nunes e na volta perdeu por 2-0 e por muito pouco não perdeu também a vaga. É uma grande vantagem, mas nada está garantido. Andreas Pereira muito bem, Lucas Evangelista de novo muito bem, Aníbal firme, o Kelvin bom, Gustavo Gomes um gigante na zaga, o Everton e o Murilo que, na minha opinião, destoaram um pouquinho, não foram no mesmo nível dos demais jogadores. Mas os outros... e o Felipe Anderson. Temos que fazer uma referência especial ao Felipe Anderson, que não jogou na sua, obviamente, foi quase um lateral esquerdo, taticamente perfeito, esforço físico ao extremo, enfim, o Palmeiras cumpriu o seu dever, cumpriu o seu papel com maestria, derrubando um gigante na casa do adversário.
contra o Fortaleza pelo Brasileiro. Vamos ver o que o Abel vai fazer. Talvez alguns sejam poupados. Valeu, meu povo. Até a próxima. Muito bem, Abel Ferreira bem comedido, hein, André Kfouri? Assim, sem dar a menor brecha, a menor deixa de comemoração, de algum tipo de vantagem sobre o River e tudo. Bem comedido, que é para não dar arma para o inimigo, hein? Nesse caso, ele está perfeitamente correto, né? Porque ele sabe também que o Palmeiras poderia ter construído um resultado muito mais enfático na noite de hoje. E se você for apenas apegado aos números finais, talvez, se fosse oferecido um 2-1 à grande maioria de torcedores do Palmeiras antes do jogo, todos eles aceitariam, sem a necessidade da realização da partida de hoje em Buenos Aires. Então, o resultado ele pode ser muito bom e ele pode ser curto ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, porque o Palmeiras jogou o suficiente para estabelecer uma vantagem maior. Só que, ao mesmo tempo, você ter vencido o River em casa e trazido uma situação como essa para o seu estádio na semana que vem é uma posição muito privilegiada, o Abel sabe disso. Ele tem muita admiração pelo Galhardo mesmo, naquele primeiro encontro entre eles, na volta aqui no Palestra, no Allianz Parque, né, claro. Ele invade o campo na hora que o Galhardo está indo cumprimentar os próprios jogadores. O jogo terminou de uma maneira absolutamente emocionante por causa das decisões de VAR e tudo mais. E ele diz ao ouvido do Galhardo, você é o melhor. Independentemente do que tenha acontecido, você é o melhor. E ele, Abel, superou o Galhardo hoje, mas assim, por um 5-0 na primeira meia hora. A superioridade de um treinador sobre outro, por intermédio do que faziam suas equipes em campo, era muito maior do que o 2-0. Mais do que o 3-0. O Palmeiras deu um baile no River. Tratou o River como se o River fosse uma equipe sem tradição, sem troféus, sem hierarquia, sem torcida, sem nada. O River não viu a bola. Vou pedir licença, aos André, números que você colocou no nosso grupo. Eu mandei aqui aos 24 minutos um recorte. A posse de bola era de 63% para o Palmeiras, 5-0 em finalizações. Passes no último terço, 15 do Palmeiras, 2 do River Plate. Quer dizer, até os 24 minutos de jogo, mais da metade do primeiro tempo, o River trocou 2 passes da intermediária para frente. No primeiro tempo, o River não finalizou nenhuma vez na direção do gol e nenhuma vez dentro da área, nem chute bloqueado. Exato. Quando era esperado a pressão inicial do dono da casa. Quando era esperado o oposto. Eu entendo, assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, um pouquinho só, tá? Nada pra eu ir com essa cara, mano. Também se pode olhar. Seguinte, eu acho que eu tô achando que esse 2-1 tá muito condicionado a uma coisa que o Abel mesmo falou que pertence ao futebol, por quê? No momento que o Palmeiras perde território e o River consegue ter alguma pressão ali, ineficaz na prática, quando você deixa qualquer time ficar circulando a bola perto da sua área, num cruzamento a bola pode desviar e entrar no gol, alguém pode cometer um erro de marcação, a bola bate no braço e um desses pênaltis malucos de hoje em dia... O gol do River teve desvio, né? É marcado e acontece isso. Acontece isso. Mas o River não criou nada o jogo inteiro. Não teve uma chance claríssima de gol. Não teve. E eu pensando no que o Palmeiras vem fazendo, eu já me lembro do Palmeiras e Universitário, é lógico, é universitário. Mas o Palmeiras fez no primeiro tempo ali, foi um vareio. Aí eu penso no Palmeiras e Inter, outro jogo recente. Vareio. Aí eu penso em momentos dos jogos do Palmeiras, ultimamente, contra o Sport, etc. O Palmeiras tem jogado muita bola. Eu acho que a diferença do primeiro tempo, aí eu discordo do André, é a diferença dos times hoje. Tecnicamente, eu até entendo o que o André quer dizer, porque o André falou da parte técnica. Ele está falando de capacidade individual de jogadores. E eu entendo que os jogadores do River são jogadores ali, alguns históricos, grandes, que fisicamente me parecem abaixo dos jogadores do Palmeiras. Não, são coisas diferentes. Eu falei sobre o enfrentamento de uma equipe contra outra. E eu acho que a diferença não é tão grande assim, como pareceu ser na primeira meia hora. Agora, é normal que no segundo tempo, em algum momento do jogo, você sofra alguma pressão. Você está jogando fora de casa, que o time ganha território e vai coisa de embalo. Por que eu tenho a convicção que o futebol permite ter, que é óbvio, não é plena, na classificação do Palmeiras? O que pode fazer o Palmeiras ser eliminado no jogo de volta? Alguém faz uma bobagem, é expulso. Pode acontecer. Por acaso o time comete um erro, acha um gol e o Palmeiras emocionalmente se perde
no jogo de volta. Não, é como o Jean falou, é um gol de diferença apenas. Então, acontece isso que você falou, aí a bola desvia, entra um gol contra, uma falha do goleiro, alguma coisa assim, pênaltis, nos pênaltis vai lá classifica. Uma atuação muito atípica do Palmeiras ou do River Plate. Uma atuação muito atípica do Palmeiras, sim. Mas eu acho que a diferença, cara, as coisas de hoje em dia, percentual, 85-15, 80-20, muita diferença. O que eu não lembro, eu lembro sim. E uma outra coisa, só, William, pode falar. Geralmente times que ganham muito, isso é uma constante, as suas torcidas, entre aspas, inconscientemente escolhem jogos. Então o time está ganhando sempre, vai ter um jogo ali nos pontos corridos, você sabe que seu time vai ganhar, a chance é muito grande, o time ganha o jogo, a torcida ok. Não está em jejum de títulos, não está vivendo nenhum drama. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, o jogo do Palmeiras, Pacaembu, Libertadores, quando o Bruno, se não me engano, comete uma falha, a torcida ensandecida, enlouquecida, barulhenta, naquele momento a mais barulhenta de São Paulo, mas é uma torcida naquela época marcada muito pela dor, por rebaixamentos, por períodos sem títulos grandes. Essa torcida foi muito bem acostumada nos últimos anos. E ela, a torcida que canta, que apoia e às vezes recebe críticas, a gente vê isso constantemente. O nosso próprio Dimas Copedê fez uma crítica uma vez, nosso editor-chefe. Brigou com o Abel. Criticou, foi xingado nas redes sociais porque criticou o Allianz Parque, porque a torcida não empurrava como empurrava antigamente. Eu entendo não empurrar, porque a situação do Palmeiras hoje é uma situação confortável. Nesse jogo, eu acho que a gente vai ter um Allianz Parque muito mais aquecido. E eu não acho que o Allianz será menos intenso para o River Plate do que foi Núñez hoje para o Palmeiras. Sim. Eu acho assim, falando mais um trunfo para o Palmeiras. Então, falando de uma situação adversa, né? Recentemente, é claro, o Palmeiras teve eliminações em casa. Foi eliminado pelo Flamengo, pelo Botafogo. Ele perdeu a chance de um título brasileiro para o Botafogo, antes do Botafogo viajar para a Libertadores em casa, quando perde de 3-1, se não me engano, né? Mas o Botafogo era mais time que o Palmeiras. Mas eu vou chegar num ponto aqui. Naquele momento. O Palmeiras já foi eliminado pelo Atlético Paranaense, também numa semifinal de Libertadores, em casa. Foi eliminado pelo Boca Juniors numa semifinal de Libertadores também, em casa. No passado não, o ano que o River que o Boca foi a final com o Fluminense. Perfeitamente. Só que eu acho que mas tem essas eliminações em casa. Mas se a gente pegar o contexto, em nenhum destes jogos, destes confrontos, o Palmeiras tinha encaminhado a sua classificação fora de casa como encaminhou hoje. Tinha perdido para o Flamengo, feito um jogo ruim. Tinha perdido para o Botafogo, feito um jogo ruim. O Atlético Paranaense tinha empatado, se não me engano, com o Atlético Paranaense. Eu acho que tem exemplos... Teve Danilo expulso. E teve Danilo expulso, exatamente. Acho que tem exemplos de que pode não ser tão fácil. Em 23, por exemplo, quando perde pro Boca, antes elimina o Galo. Ganha fora, e aí o jogo da volta é um 0-0 amarrado, que o Paulinho chega a perder um gol e o Palmeiras estava melhor que o Atlético naquele momento. Sim. Só que não é um jogo... Acaba sendo um jogo difícil. Um jogo que poderia ter se complicado. Então, às vezes, sim. Às vezes você não tá num dia bom, cara. Pode acontecer. Não dá para afastar isso. Não, às vezes você pode não estar num dia bom, né? Então isso pode acontecer, né? E nesses dias em que não é um dia bom, às vezes é o dia que você tem que estar com o torcedor ali do seu lado, jogando junto, entendendo que o jogo pode estar complicado, que a coisa não está funcionando, pode acontecer. Por isso, depois, eu falei do milagre no 2-0, depois retirei. Quando fez o gol, porque aí entra o casual do futebol. Com 2-0, o Palmeiras também estava classificado. O ano passado, William, a gente estava vivendo... Era semifinal, né, de Libertadores e era também semifinal de Copa Sul-Americana, né? Aquela semana de Corinthians e Racing, Atlético e River, né? Cruzeiro e Lanús. E Cruzeiro e Lanús. Era um terço, um quarto e um quinto. E eu tive a oportunidade de trabalhar no jogo do Corinthians, né? E de fazer o pré do jogo do Atlético. E agora, pessoal, quero trazer aqui as estatísticas da partida. Posse de bola, o River Plate teve mais, 66% a 34%. Gols esperados, o Palmeiras teve 0,87%, o River Plate 0,52%. Total de chutes, 17-8 para o River Plate. Chutes no gol, Palmeiras teve 4, River Plate 3. Chances perigosas criadas, Palmeiras teve 2, River Plate 0. Escanteios,
o River Plate teve 7, Palmeiras 2. Impedimentos, o River Plate teve 2, o Palmeiras teve 2, o River Plate teve 3. Passes completos, 388 do River Plate, 164 do Palmeiras. Então tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo.